9, em conjunto, 9, o verso 10 diz assim: e o Senhor, em lição a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tem muitos povos nessa cidade. Aqui está uma palavra digna de toda aceitação e de todo o louvor. Aqui se encontra Paulo, ele se esforçando, porque Paulo ele teve que fazer um esforço a mais, para convencer que ele, era verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo teve que fazer um esforço a mais? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes ele perseguia a igreja de Cristo, então ele precisava fazer esse esforço a mais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não para convencer somente os religiosos daquela época, porque Paulo era um fariseu, e aqui ele está se esforçando para, disputando nas sinagogas, para que, viesse o povo ali crer em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente em nossas vidas, não é diferente em nossas vidas. Muitos de nós aqui, eu não digo eu, missionário, porque eu sempre tive uma vida, apesar de fora da presença de Deus, mas eu sempre tive uma vida, não fui uma pessoa de beber muito, não fui uma pessoa de muitos escândalos, mas aqui tem muitos aqui que se escandalizaram, muitos aqui ex-drogados, muitos aqui, aleluias, que cometeram coisas, que, aleluia, agora convertido ao Senhor, precisa se esforçar mais para que, aleluia, as pessoas venham crer nele. Assim como aqui está na vida do apóstolo Paulo. Muitas vezes, talvez aqui, como eu falei, tem muitos aqui que precisam fazer um esforço a mais para convencer os seus vizinhos, para convencer, aonde você coloca os seus pés, porque outrora, muitas vezes você ia colocar os seus pés nesse lugar, as pessoas te tratavam, aleluia, via você como uma pessoa vil, uma pessoa de mau caráter, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que roubava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje nós, como nova criatura, como eu falei, a minha vida, apesar de não estar na presença de Deus, mas eu tinha um bom testemunho. Apesar de tudo, eu tinha um bom testemunho. Mas eu sei que muitos aqui, sem exceção, irmão, muitos aqui não tinham um bom testemunho. Não tinham um bom testemunho. Tinha, presbítero, você tinha um bom testemunho? Não tinha. Você tinha um bom testemunho? Não tinha. Muitos de nós aqui, as pessoas olhavam, como vocês falaram nos cultos aí, passaram aí, no Alivo, vocês passavam ali na rua aqui, passavam para ir lá, altas horas da noite, para o quê? Para buscar o quê? Então vocês eram mal vistos. Agora vocês têm que se esforçar mais. Aleluia, eu também tenho que me esforçar, mas vocês mais ainda têm que se esforçar mais para convencer as pessoas que você é uma outra pessoa, irmão. É assim que foi na vida de Paulo. Paulo se esforçou, ele se esforçava para que as pessoas acreditassem que ele verdadeiramente tinha convertido ao Senhor.
E diz a palavra de Deus aqui, disse o Senhor em direção a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. O que Deus está dizendo para mim, para você, que não é para nós temermos diante dessas pessoas que ainda não crê que você foi transformado. Você tem que se esforçar mais. Deus está dizendo: não temas. Não temas, mas fale. O que Deus está dizendo aqui? Fale. Irmãos e irmãs, fale da palavra. Fale que vocês são nova criatura. Mas não é só não falar. É o que fazer mais o quê? O que nós devemos mais fazer? O que nós devemos mais fazer, igreja? Então é testemunhar. Testemunhar pelo nosso falar, no nosso agir. Será que nós temos falado palavras, como nós falamos, palavras vãs? Ontem vocês mesmo, o irmão, gostei de ver a sua atitude, meu irmão. Apesar de você chegar cansada, aquela situação ontem que eu vi você ali, e o meu irmão, é assim mesmo. É dessa forma mesmo. Você lembra o que você fez ontem? É dessa forma. É dessa forma, reconhecer. Eu estava cansado, irmão, me perdoa por meu falar, me perdoa por ter, aleluia, te agredido em palavras. É assim mesmo, meu irmão. É assim mesmo que nós temos que fazer. Sabe o que você ganhou? Você sabe que você ganhou com aquela atitude ali? Você ganhou uma pedrinha na sua coroa. É assim que nós temos que fazer. A palavra de Deus nos diz, missionário Manifesto, que nós devemos orar só para aquele que nós amamos. Não, nós temos que orar para aquele que nos persegue, para aquele que nos maltrata. E eu digo mais, que nós devemos orar mais para esse do que para aqueles que nós amamos. E diz a palavra de Deus, que vai falar agora: se você não temer e não se calar, olha que vai falar no versículo 10: porque eu sou contigo, e ninguém lançará de ti para te fazer mal. Ei, quero ter um parente aqui. Isso não quer dizer que você não vai sofrer por Cristo. Vou te livrar do mal, porque o apóstolo Paulo foi livrado de morte muitas vezes. Pedrejaram ele por causa da palavra, mas Deus livrou ele da morte. Mas chegou um ponto crucial na vida de Paulo que ele teve que morrer. É como o estudo que está falando aqui, falou na segunda-feira. Você quer ir para Cristo, mas não quer morrer? Se nós queremos ir para Cristo, nós temos que morrer. Morrer duas vezes. Primeiramente para o mundo e depois morrer fisicamente também. Então, e diz a palavra: porque pois eu tenho muitos povos nessa cidade. Você está entendendo o que Deus está querendo falar? Porque eu tenho muitos povos nessa cidade para você ganhar. Está vendo o que Deus está falando? É para mim, para você. Eu tenho muitos povos, tenha muitas vidas para vocês ganhar. Através de quê? Através do nosso esforço, através do nosso testemunho.